Momento de fé. A voz que fala ao Alô, seu querido ouvinte, coração. quarta-feira, dia 3 de maio de 2023. Chega para você mais uma edição do nosso Momento de Fé. Quero agradecer, como sempre, a sua preciosa e carinhosa audiência de todos os dias. Hoje o nosso programa traz para você notícias da igreja com foco na última viagem do Papa Francisco, ainda o evangelho do dia próprio da festa de hoje, porque hoje é dia de festa, sim, na igreja, festa dos apóstolos Filipe e Tiago. Então nós vamos rezar o evangelho, aprender um pouquinho mais sobre a história desses dois apóstolos e, claro, mergulhar na experiência de amor de Deus em nossa vida. Por isso convido você a ficar sintonizado conosco. Sou eu, Padre Fábio Eduardo, trazendo para você o nosso momento de fé desta quarta-feira. E para a gente começar bem, vamos começar com música boa, dançando um pouquinho ao som da Fraternidade São João Paulo II, Magda Maria e DJ Rony Moura. O nome da canção, Não Vou Desistir. Curta a nossa programação e mais uma vez seja bem-vindo, seja bem-vinda. Uma boa tarde para você. Na tua glória do firmamento, ouço tua voz a ecoar. Momento de fé. Me chama, me convidar a estar mais perto. Os céus narram tua glória do firmamento, ouço tua voz a ecoar. Me chama, me convidar a estar mais perto. Já vivi de tudo e sei que nada vai te superar. O vinho do teu espírito, só ele pode e vai me embriagar. E ainda que eu me afaste de ti, meu coração sabe sempre onde ir. É certo que estás comigo e não vou desistir. Não, não vou desistir. Céus narram tua glória do firmamento, ouço tua voz a ecoar. Me chama, me convidar a estar mais perto. Já vivi de tudo e sei que nada vai te superar. O vinho do teu espírito, só ele pode e vai me embriagar. E ainda que eu me afaste de ti, meu coração sabe sempre onde ir. É certo que estás comigo e não vou desistir. Não, não vou desistir. Céus narram tua glória do firmamento, ouço tua voz a ecoar. Me chama, me convidar a estar mais perto. Boa tarde para você. Olha só, o Papa Francisco visita a Hungria em sua 41ª viagem apostólica, com o tema Cristo é nosso futuro. Quer saber detalhes desta viagem tão importante e marcante? Venha comigo aqui no nosso Momento de Fé, porque notícias da igreja que chega para você.
Momento de fé. O Papa Francisco realizou no último final de semana a sua 41ª viagem apostólica com o tema Cristo é o Nosso Futuro. Entre os dias 28 e 30 de abril, visitou a Hungria e teve 8 compromissos com autoridades civis, com membros da igreja, com refugiados, crianças e jovens. Na sexta-feira da semana passada, o Papa chegou à capital do país, Budapeste, e foi acolhido por autoridades civis. Ele foi ao Palácio Sándor, onde teve encontro com a presidente Katalin Novák e o primeiro-ministro Viktor Orbán, num auditório com cerca de 200 pessoas, entre autoridades políticas, religiosas, corpo diplomático e representantes da sociedade civil e da cultura. O pontífice recebeu a saudação da presidente e o contentamento pela visita. Diz ela: nós húngaros podemos tocar quase com as mãos a devastadora realidade da guerra. Em seu discurso, Francisco ressaltou os valores cristãos testemunhados pelo povo húngaro e relembrou a história, o simbolismo das pontes e a vida dos santos da cidade de Budapeste, chamada a ser protagonista do presente e do futuro. Após o encontro com autoridades civis, o Papa Francisco encontrou-se com bispos, sacerdotes, diáconos, consagrados e consagradas, seminaristas e agentes da pastoral na Basílica de Santo Estevão. Francisco foi acolhido pelo arcebispo de Esztergom, Budapeste, cardeal Péter Erdő, pelo presidente da Conferência Episcopal, Dom András Veres, e pelo pároco. Francisco ouviu alguns testemunhos de vida e pastoral locais, de um sacerdote católico grego, de um católico romano, de outro greco-católico e de uma religiosa e de um catequista. Em seu discurso, Francisco recordou o tema da viagem apostólica e ressaltou que Cristo ressuscitado, centro da história, é o futuro. Apesar de permeada pela fragilidade, a nossa vida está firmemente colocada nas mãos dele, afirmou o Papa Francisco. Ele chamou ainda a atenção para duas tentações para a vida dos que atuam na igreja. A primeira, uma leitura catastrófica da história atual, e uma segunda, a comodidade do conformismo. A visita do Papa Francisco foi marcada por alguns momentos muito fortes, se não a visita como um todo, mas alguns lugares que aqui podemos marcar. Primeiro, quando no segundo dia da viagem, Francisco visitou um Instituto Católico para Deficientes Visuais e a Casa Especial para as Crianças Beato László Báthorynis Stratman, em Budapeste. Um lugar onde acolhe crianças com deficiências visuais, como eu disse, e ainda Francisco se emocionou porque foi recebido pelo diretor da instituição, ainda com uma canção que remetia a Francisco de Assis. Um momento forte da viagem de Francisco foi quando ele falou dos pobres e refugiados e para a juventude. A respeito dos pobres e dos refugiados, Francisco disse que a fé nos faz sair ao encontro dos pobres e a falar a linguagem da caridade. Essa linguagem foi falada por Santa Isabel, por quem o povo húngaro tem grande devoção e estima. Francisco destacou que a santa não só gastou os seus bens, mas também a sua vida a favor dos últimos, dos leprosos, dos doentes, até o ponto de tratar deles pessoalmente e carregá-los nas costas. E Francisco concluía sua afirmação dizendo que esta é a linguagem da caridade. Como eu disse, um dos momentos fortes da fala de Francisco foi para a juventude. Ainda no sábado, quando Francisco realizava sua visita, ele encontrou com os jovens no estádio de esportes da capital. O discurso de acolhida de Dom Ferenc Palanque, responsável pela pastoral juvenil, marcou a recepção ao pontífice, junto com cantos e testemunhos de alguns jovens. Em seu discurso, o Papa destacou a importância de haver alguém que provoque
E ouça as perguntas da juventude e não dê respostas fáceis e pré-fabricadas, mas ajude a enfrentar, sem medo, a aventura da vida à procura de respostas grandes. Também motivou os jovens a refletirem sobre o que procuram para suas vidas e a buscarem metas altas. Um dos pontos que destaco da fala de Francisco, como os próprios sites católicos, foi a seguinte fala dele para a juventude. Abre aspas, não penses que são desejos irrealizáveis, mas investe sobre os grandes objetivos da vida. E depois, treinasse. Como? Em diálogo com Jesus, que é o melhor treinador possível. Ouve-te, motiva-te, acredita em ti, sabe como tirar o melhor de ti. E sempre nos convida a fazer equipe. Nunca sozinhos, mas com os outros, na igreja, na comunidade, juntos vivendo experiências comuns, fecha aspas. E depois, Francisco, que foi para mim o ponto alto da sua fala, Francisco vai falar da importância do silêncio para que aconteça um encontro com Deus. E aí, nesse discurso, o Papa falou da importância de que esse silêncio não pode ser um silêncio virtualizado, marcado pelo mundo virtual. Diz o Papa Francisco, abre aspas, contudo, o silêncio não é para se ficar preso ao celular e às redes sociais. Isso não, por favor. A vida é real, não virtual. Não acontece no visor, mas no mundo. Por favor, não virtualizem a vida. Eu repito, não virtualizem a vida que é concreta. Fecha aspas. Bom, tanta coisa bonita, hein? Francisco sempre nos surpreendendo e dando esse rosto tão aberto, tão missionário, renovado, mas ao mesmo tempo tão fiel às origens do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor conceda muita serenidade, muito discernimento, muita luz, todo esse vigor e muita saúde para o nosso amado e querido Papa Francisco, que também faz esse papel de maior líder mundial, não só da igreja, repito, não só da igreja, mas o maior líder mundial capaz de ser sensível a tantas dores, mas sem perder, como ele mesmo diz, a alegria do Evangelho. Momento de fé. E na sequência tem Evangelho do dia, mas antes vamos curtir música boa. O que eu sou sem Jesus? Quem canta? Ramon e Rafael. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais para você. O que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. Sem Jesus, o que eu sou? Oh, nada, nada, nada. O que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. Sem Jesus, o que eu sou? Nada, nada, nada. Não vou desistir, preciso seguir. Em Cristo eu posso vencer. Coração precisa de abrigo e de luz, que só no Senhor posso ver. Eu posso ver no cheiro da flor, nas coisas do amor. Ele quer nos ensinar que a chave pra vida nunca está perdida. Responda que eu vou perguntar. Eu vou perguntar. O que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. Sem Jesus, o que eu sou? Nada, nada, nada. O que eu sou sem Jesus? Oh, nada, nada, nada. Sem Jesus, o que eu sou? Nada, nada, nada. Quarta-feira, dia 3 de maio de 2023,
Hoje celebramos a festa dos apóstolos Filipe e Tiago. E o evangelho é próprio dessa festa. João, capítulo 14, versículos do 6º ao 14. Um momento de fé. Naquele tempo, Jesus disse a Tomé: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Há quanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza suas obras. Acreditai, eu estou no Pai e o Pai está em mim por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores que estas, pois eu vou para o Pai. E o que pedirdes em meu nome eu realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes em meu nome, eu o realizarei. Ora, meu querido irmão, minha amada irmã, ao rezarmos essa palavra de hoje, este evangelho próprio da festa dos santos Filipe e Tiago, quero primeiro trazer aquilo que a igreja nos lembra sobre um pouco da história desses dois apóstolos. Filipe é discípulo do Batista e foi um dos primeiros discípulos do Senhor. Originário de Betsaida, com os outros discípulos que então se uniram a Cristo, devia pertencer a uma comunidade helenizada, como faz supor seu relacionamento com os pagãos. As 3 intervenções de Filipe referidas no Evangelho levam-nos de vários modos ao Antigo Testamento. Primeiro, Filipe, como diz o próprio missal romano, Filipe expressa sua esperança de ver a realização das profecias na pessoa de Cristo. Ajuda-nos a entender o milagre da multiplicação dos pães à luz do Êxodo e o seu desejo: mostra-nos o Pai. Repete o de Moisés, que disse lá no Êxodo: mostra-nos a tua glória. A tradição aponta Turquia como lugar do apostolado e martírio de Filipe. Já Tiago, dito menor, um dos 12 filhos de Alfeu, é identificado pela tradição como irmão do Senhor, autor da carta de Tiago. Testemunha do ressuscitado, teve um lugar importante na comunidade de Jerusalém. A ele, Pedro foi anunciar a libertação. Com ele, Paulo, convertido, tem contato, tem um papel importante no concílio de Jerusalém. Dispersos os apóstolos nos anos de 36 a 37, Tiago aparece como chefe da igreja-mãe. Segundo a tradição, ele morreu mártir no ano de 62. E diante da palavra que hoje nós proclamamos, chamo a atenção para você, meu irmão, minha irmã, 3 aspectos. Primeiro, Jesus que se apresenta como o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, há uma curiosidade, algo muito importante que eu gostaria hoje de fazer um paralelo, e em outro momento nós rezaremos um pouco mais. O primeiro nome que a comunidade cristã dos discípulos de Jesus foi chamada foi a comunidade do caminho, exatamente para entender que a experiência religiosa com Jesus só é possível se a gente caminha nele, com ele, na presença dele. Por isso Jesus vai dizer: eu sou o caminho. E esse caminho é interessante de observarmos que não é apenas imaginar Jesus como um lugar de passagem, mas um caminho como opção, como forma de se viver, como forma de se caminhar. Pois ele é a própria verdade, ou seja, não existe sentido para a nossa existência pleno e maior se não for em Cristo Jesus. E por fim, caminhando nele, adquirindo essa verdade, nós alcançamos a vida.
Dessa maneira, há uma fala de Filipe, que é o desejo: Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus então vai dizer: mas há tanto tempo que estou convosco, Filipe, e não me reconheces, né? E aí essa palavra de Filipe vai ser muito importante, porque creio eu que nesse momento fará com que o apóstolo perceba: se ele não criar uma intimidade com o seu próprio mestre, ele não conhecerá o próprio Pai. E aí Jesus, inclusive, que afirma: acreditai, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Quem vê as minhas obras fará ainda, e quem acredita em mim fará maiores. O que nos faz entender duas coisas neste segundo aspecto que eu chamo a sua atenção. O primeiro deles é a importância, sim, da intimidade com Jesus. E paralelo a isso, é entender que quando nós participamos dessa intimidade, nós só não reconhecemos, não apenas reconhecemos e identificamos as obras de Jesus, como nós somos realizadores de obras grandiosas como Jesus fez. E por fim, Jesus que conclui dizendo: o que pedirdes em meu nome, eu realizarei. Ora, Jesus aqui que nos convida a uma plena confiança nele. O que ele pedir, ele realiza, mas é importante entender que não é pedir qualquer coisa. O que nós devemos pedir a Jesus, sobretudo uma fé autêntica. Uma fé autêntica que, assim como Tiago e Filipe foram perseverantes até o fim, e sendo perseverantes até o fim, entendeu que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Por isso, aquele que encontra com Jesus, encontra com o Pai. E encontrando com Jesus e com o Pai, é capaz de realizar obras grandiosas como Jesus. E por isso, não há como não dizer que um pedido verdadeiro e sincero que parte do nosso coração há de ser, sim, realizado por Jesus, o Senhor de tudo e de todas as coisas. Paz e bem. Momento de fé. E vamos ficando por aqui nesta quarta-feira, e quero aproveitar e mandar um abraço, sobretudo para você que tem passado por dias difíceis. Que Deus te abençoe, que Deus te dê muita força, que Deus te dê muita luz, perseverança. Por isso, cante comigo essa canção bonita, Rodrigo Torres e a participação especial de Murilo Ruff. O nome da canção: O Sol de Novo Vai Brilhar. Acredite nisso, viu? Uma boa tarde para você, um beijo imenso em teu coração, paz e bem, e até amanhã, se Deus quiser. Toda tempestade que vier diante de mim, eu não temerei, mas confiarei. Pode o céu escurecer e eu não ver a tua luz, então me lembrarei das promessas que fizeste, ó meu Jesus. Porque és meu amigo, não engana jamais. Se está no controle de tudo, eu posso confiar que a paz retornará, que a paz retornará. Porque és meu amigo,
Momento de Fé, a voz que fala ao seu coração.